Oi, meu nome é Raíssa, eu sou professora de História da Arte e a gente hoje vai pensar um pouquinho sobre o conceito do que é arte. Trouxe para começar uma citação de Jorge Colli, que é professor de pós-graduação de História da Arte do curso da Unicamp. É possível dizer, então, que arte são certas manifestações da atividade humana diante das quais nosso sentimento é admirativo. Sem a menor sombra de dúvida, quando a gente fala de arte, a primeira coisa que vem à mente é a nossa relação de fruição, de admiração, é uma relação afetiva com o objeto artístico. Se a gente pensar no que é arte e esperar uma resposta definitiva, a gente vai acabar se frustrando. Por quê? Durante a história da arte, foram tantas manifestações artísticas, tantas manifestações estilísticas diferentes, que fica muito difícil conseguir colocar tudo no mesmo conceito. E acabou se tornando relativo e problemático esse conceito. A gente não tem claro o conceito, então, do que é arte, mas eu tenho certeza que se eu questionar para ti o que é uma obra de arte ou o que é um gênio artístico, sem muita dificuldade, você vai conseguir me dar essa resposta. Vai citar Picasso, vai citar Dante Alighieri, vai citar Beethoven, sem muita dificuldade, porque mesmo não tendo o conceito claro, a gente tem como avaliar o que é um objeto artístico. A gente tem uma coisa que é a cultura, que ela exerce o papel de um filtro nessa percepção do que é arte. Por quê? Porque a cultura é um conjunto complexo de valores, de crenças, de moral, que está inserido em determinado grupo humano. E a nossa cultura vai determinar a minha capacidade de compreensão desse conceito, a minha capacidade de compreensão diante de um objeto artístico. Muitos teóricos concordam na dificuldade de definir o que é arte. E eu trouxe 2 exemplos que vão deixar isso mais claro para vocês. O primeiro exemplo é uma pintura a óleo de Dino Valls, que se chama Leitura. É uma pintura extremamente acadêmica na técnica, pintura a óleo, que também é uma técnica bastante clássica dentro da história da arte. E eu trago também A Fonte de Marcel Duchamp, que é uma obra que teve um papel muito importante na história da arte de romper padrões. Marcel Duchamp pega um objeto industrial e traz para dentro do museu e transforma ele em objeto artístico. Então, são 2 obras completamente distintas, com propostas distintas, temáticas distintas, fazer distintos, que mostram aí a dificuldade de como que eu conseguia botar 2 coisas tão diferentes numa mesma categoria. E a gente tem instrumentos que determinam, que legitimam o que é arte. A gente tem o discurso, que fala sobre o objeto artístico, a gente tem o papel do curador nesse contexto, que é quem organiza exposições, quem se preocupa com conservação de obras. A gente tem o crítico de arte, que é quem classifica, quem determina os objetos artísticos e fala também sobre os artistas. A gente tem o historiador de arte e a gente tem os locais onde a gente encontra arte, que são os museus, as galerias de arte, os salões de arte. Mas mesmo esse instrumento que legitima o que é arte, ele também acaba comprovando a subjetividade desse conceito. Porque eu, enquanto espectadora, nunca vou ter a mesma percepção de um crítico de arte diante do objeto artístico. Então, até mesmo quem é especialista no assunto serve para nos mostrar o quanto é subjetivo falar sobre esse tema. Então, portanto, a gente chega à conclusão que a arte é emoção, é a minha relação com o objeto artístico, mas ela também ela precisa da organização da parte racional. Eu preciso entender a técnica, eu preciso entender o processo do artista para compreender o objeto artístico. Então, a arte e os artistas estão sempre inovando, derrubando barreiras e, com isso, o próprio conceito de arte está em constante transformação e reformulação.
Por essas razões, é tão difícil definir objetivamente o que é arte, porque esse conceito ele também varia conforme varia a história do homem. As mudanças históricas fazem com que a arte também mude. E até mesmo no mesmo período, um artista participando de um mesmo estilo de outro artista, mesmo dessa forma, existirão particularidades desse fazer artístico. Eles não vão fazer exatamente da mesma forma por estarem inseridos no mesmo período. E para dificultar ainda mais esse quadro, ainda tem algo que é a percepção do espectador. E nós, enquanto espectadores, nós temos uma predileção por obras de arte belas, o que faz com que a gente tenha um distanciamento das produções de arte contemporâneas, porque as produções de arte contemporâneas, elas romperam com todos os padrões pré-estabelecidos na arte clássica. Então, ele não tem um compromisso de fazer uma arte bela e, portanto, a gente tem um distanciamento e uma dificuldade de compreensão desses objetos artísticos. E para que serve a arte? A arte ela serve para que a gente possa entender os sentimentos que foram expressados pelo artista que guarda uma relação com a vida dele. Ela também serve para entender o momento histórico que ele está inserido, porque o artista ele está inserido numa cultura e ele vai retratar de acordo com as angústias que guardam relação com a economia, com a política, com o período histórico, e a gente consegue ter a percepção de tudo isso através da produção artística desses artistas. E eu trago uma obra de Joseph Beuys que vai deixar isso muito claro para vocês. Essa obra se chama Eu Gosto da América e a América Gosta de Mim. É uma performance que Joseph Beuys faz numa galeria de Nova York. E Joseph Beuys era um alemão que lutou na Segunda Guerra Mundial e conta uma história que na Segunda Guerra Mundial o avião dele foi abatido, ele caiu e foi recolhido por uma tribo de nômades que curou as feridas dele com feltro e com gordura animal. Beuys fez essa performance estando numa sala, preso com coiote por 3 dias, envolto em feltro com gordura animal, e essa tensão dele com o coiote nessa sala representa a tensão dos povos nativos sofrem dentro da América. Beuys, quando chega em Nova York, ele pega uma ambulância para ir até a galeria de arte onde ele apresentou esse trabalho, que é o questionamento de Beuys sobre uma sociedade que se mostra doente. Toda a simbologia do feltro e da gordura animal, que é bastante importante na vida de Beuys, está presente nessa obra de arte. Então, essa obra de arte ela é muito importante para deixar claro aquilo que eu falei anteriormente, de que a obra de arte do artista conceitua o momento histórico, as angústias que ele vive. E aí eu trago uma frase de Bertolucci sobre a obra de Beuys, que é: Beuys acreditava na capacidade da criatividade humana como um caminho para sua redenção. A arte poderia curar o homem, vítima do meio social opressor e doentio. Em outras palavras, remodelar a arte significa remodelar a sociedade. E a arte tem esse papel importante. Beuys dizia que essas performances dele eram esculturas sociais. E assim como ele questiona o momento que ele vive, ele, através dessa reflexão, faz com que outras pessoas comecem também a se questionar e a pensar sobre o momento que está inserido. Então, a arte tem esse potencial enorme de fazer a gente ter um olhar crítico sobre as coisas que estão acontecendo com a gente. E aí, se a gente pensar a arte como uma expressão criativa da sensibilidade humana, a gente pode afirmar 3 aspectos. 1, produto da criatividade humana. A arte é, sem a menor sombra de dúvida. O artista, através da sua criatividade, ele acha maneiras de expressar as temáticas que o afligem, né? Ele pode também ser entendida como um fenômeno social, porque ela retrata algo que está acontecendo na sociedade através da produção artística. E, por último, um meio de comunicação social do artista. A obra de arte faz a comunicação do artista com o espectador. Quem tem autoridade para validar o que é arte ou não? A gente precisa entender que, independentemente do nosso gosto,
da nossa apreciação artística, independentemente do que eu prefiro ou não, o espectador não tem essa capacidade. Existe uma estrutura que legitima o que é arte hoje, que são essas pessoas que eu falei anteriormente. Crítico de arte, curador de arte, marchand, são as pessoas que determinam e legitimam o que é arte, assim como os locais. Então, toda essa estrutura determina o que é arte ou não. Independente do que eu gosto, independente da minha fruição diante de qualquer objeto artístico, eu não tenho esse poder. E, para finalizar, vamos pensar alguns aspectos da arte. Primeiro, a técnica. Mesmo na arte contemporânea, que o artista não tem a obrigação de fazer a obra, ele pode pensar a obra e contratar alguém para fazer, ele tem que conhecer a técnica para poder até saber quem é o profissional mais adequado para executar aquilo que ele está pensando. O estilo, ele pertence a um estilo, né, que guarda uma relação com o tempo histórico que ele está inserido. Ele precisa ter uma habilidade para pensar uma temática e para desenvolver e para pensar o que vai ser executado e que vai se transformar no objeto artístico em relação a essa temática. A emoção, sem a menor sombra de dúvida, né? A obra de arte, ela tem esse impulso emotivo, né? A inspiração, porque o artista se inspira em algo que vira a temática da obra dele, que vira a poética dele. E, por último, a criatividade. A criatividade, porque o artista ele consegue se expressar através das ideias, e essas ideias, quanto mais originais, elas fazem com que a obra tenha um valor muito grande, principalmente nos dias de hoje, onde a contemporaneidade ela prioriza aquilo que é inovador dentro da arte. Muito obrigada.